Olá, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bom, Renata? Tudo bem? Cadê o restante do pessoal, né? Pra gente começar. Hoje eu tô entrando por um lugar diferente. Gente, eu tô tão branca. Parece uma alma. Boa noite, Tudo bom, professor. Maria José? Boa noite. Oi. Tá muito claro, né, essa luz? Tá mesmo. Muito branco, né? Tá, mas tá muito embaçada a imagem. Deixa eu... Acho que assim fica melhor, né? Oi, Wade. Boa noite, Ellen. Boa noite, turma. Ninguém fala nada. Boa noite, Maria José. Boa noite, professora. Boa noite. Como vão? Vamos começar. Tá melhor assim? Tá, né? Boa noite, Ângela, Ellen, a Lívia, a Renata eu já falei, foi a primeira, a Maria Daíse, a Maria José já falei, a Prisciane e a Eidilane, né? Deixa eu chamar mais alguém Boa noite, aqui. professora. Boa noite, Ellen. Eu vou chamar aqui, que é sempre bom a gente chamar mais alguém, né? Gente, vamos começar. Gente, vocês estão vendo que eu coloquei num formato diferente hoje, né? Eu coloquei num formato que eu possa, mesmo que eu abra algum slide, estou fazendo um teste, né? Eu consiga visualizar vocês, tá certo? Eu acho que por esse caminho aqui vai ser melhor. Eu acho que eu consigo interagir mais com vocês. E outra coisa, eu vejo as telas de vocês todas aqui, né? O formato é muito legal. Então, assim, o nosso material hoje, nosso plano de aula, gente, vocês estão me vendo a tela toda? Sim, professor. Sim, né? Pronto. Vocês leram o material, gente? A aula de hoje, 22/3, dessa disciplina Serviço Social e Política Social, é um material, assim, é bem denso, sabe? É sobre idealismo, nós vamos continuar. Deixa eu aqui recapitular o plano de aula da disciplina, tá? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite. Olha só, aula passada nós começamos a falar das principais abordagens teóricas da política social. Então, nós fizemos uma breve conceituação da política social, fizemos uma perspectiva funcionalista. Hoje nós vamos falar da política social com a influência do idealismo, certo? Então, lembra que eu expliquei para vocês, tem alguém que está no Viva Voz.
Lembra que eu expliquei para vocês que é necessário que vocês entendam primeiro o que é política social, né? Que vocês entendam primeiro quais são as influências, como surgiu. Então, assim, esse material do idealismo, eu queria saber se alguém leu, porque eu, particularmente, uma parte do livro, né, da página 25 à página 32, mas, desculpe, da 32 a 36 de Bergin, mas eu achei, assim, bem difícil, bem filosófico, um nível bem elevado, mas eu acredito que vocês tenham conseguido se tiverem lido. Alguém leu, gente? Sim, Leu, Ângela? li. Leu. Achei. A Ellen leu também? Eu li, professora, mas eu realmente também achei bem complicadinha a teoria. Certo. Quem mais leu? Não entendi. Mais alguém? Eu também li, professora. Leu, Lívia, que ótimo. O que é que vocês acharam? Eu queria primeiro dizer o que é que vocês acharam da leitura, o que é que vocês compreenderam. Digam aí para mim. Professora, eu achei uma leitura, como a senhora falou, né? É uma leitura bem complicada. Existem palavras que não estão no nosso cotidiano, não no nosso vocabulário. Mas, assim, o início, ele deixou bem claro, né? Sobre a ideia mesmo, do idealismo, né? Que, no caso, ele fala sobre a influência do idealismo, partindo de uma filosofia clássica alemã, né? Até porque Hegel, ele era alemão, né? Com isso, ele se dirige a um pensamento, né, um pensamento filosófico, que ele acredita que a ideia que a ideia é superior, né, e anterior do que aquilo que nós encontramos, assim, na realidade material, que a racionalidade e a mentalidade e o pensamento é mais importante do que a realidade material. Pelo menos é mais ou menos isso que eu consegui entender. Se eu tiver com o meu pensamento certo, né, também, porque é tão complicado que às vezes a gente fica na dúvida. Uhum, ok. Mais alguma coisa, Ângela? Não, aí seguindo ele vai falar sobre os outros pensamentos também, né, dos outros filósofos, mas é realmente uma leitura bem puxada, que eu achei, né, pelo menos. Filosofia, né? Tem filosofia, história, né? Interpretação. Ok, mas valeu pela sua. É esse caminho mesmo que você falou, tá? Vamos lá, Eli, o que é que você entendeu? É, inicialmente, né, ele vai mostrar duas perspectivas diferentes, que vai ser o do Immanuel Kant e depois o do Engel, né, como a Ângela citou, que o Immanuel ele vai levar para o lado que ele vai juntar tanto os ideais como a questão do materialismo. Ele diz que o conhecimento vai ser oriundo dessas duas junções, dessa soma. Já o Engel, não, ele já diz que o que é mais importante mesmo seriam os ideais, que e ele vai dizer também sobre a dialética dele, né? Que a transformação ocorre das ideias, a partir da tese, mais a antítese, que é a contradição, aí vai surgir outra tese, uma nova tese. Eu só não entendi a parte que ele cita o Max Weber. Ele fala muito de Max Weber. Sim. Eu não entendi muito bem essa parte, porque eu acho que no texto ele vai falar sobre a ação social, né, do Max. Hum. É porque a gente tem que entender que tem dois Max, né? Tem Karl Marx e Max Weber, né? Mas no texto ele vai citar o Weber. Max Weber, exato. Ok, muito bom. Vamos lá, eu quero escutar vocês.
Olha, essa aula é tão importante que hoje pela manhã eu não pude lecionar. Passei a manhã toda fazendo um exame que a faculdade me pediu. Cheguei 7 horas da manhã e fui atendida no guichê 10h15 da manhã. Porque como eu estou lecionando Grand Shop, eu tenho que fazer o exame periódico, admissional. Eu estou em todas as unidades, eu só não estava no Grand Shop. Então, eu achei que ia ser uma coisa rápida, cheguei cedo. Aí depois foi que a faculdade informou que eu era, quando estava agora aqui à tarde, foi que eu vi o e-mail, que eu era para ter ido para a unidade messejana. Mas eu já estava lá na Santos Dumont, né? E aí foi que eu combinei que essa aula da noite vai ficar gravada para quem não assistiu à noite e quem está pela manhã, porque as mesmas disciplinas da manhã de hoje são as mesmas disciplinas da noite de hoje. Então, essa aula que eu já iniciei a gravação vai ficar para as alunas da manhã assistirem. Então, olha aí o peso da responsabilidade de vocês e o nível de participação nessa aula. Tá bom? Estou exigindo de vocês, né? Mas é importante. Ok? E, pessoal, Professora, oi, pode só chamar a Aline Ferreira. posso? Aline Ferreira. Consegui É, entrar, tá Ellen. Obrigada. Ah, Consegui entrar, conseguiu? Tá professora. bom. Pronto, ela conseguiu, professora. Tem mais alguém que não esteja acessando? E eu acabei nem olhando primeiro. É, realmente ela está. Tem mais alguém? Não? Ok. A Lívia disse também que leu. O que é que você achou, Lívia? Eu li, né? Assim como as meninas, eu achei realmente um material bem denso sobre a influência do idealismo, que tem essa perspectiva filósofa clássica alemã de Immanuel Kant, de Hegel, né? E que Max Weber também é um alemão, nasceu na Alemanha. E pelo que eu entendi no contexto do livro, é que o Weber analisou o processo do impulsionamento capitalista de acordo com o calvinismo, protecionismo, né, da reforma protestante, que eu também pesquisei outras coisas a mais sobre o Max Weber, no caso, que ele falava que o trabalho edifica o homem, né, que ele fala que é uma coisa boa trabalhar, que utiliza também a religião como forma de filosofia de trabalho. Certo. O que mais? Tá ficando bom. Aí eu entendi dessa forma, referente a todo o idealismo, partindo de Kant, né, Immanuel Kant, de Hegel, e depois chegando a Max Weber. Ok. Eu gosto que vocês falem mesmo. O que mais? Qual foi a interpretação que vocês tiveram da leitura? Começaram a ler e viram que é chato. Eu não vou ler mais isso, não. Deixa para a professora explicar, né? Ou não? O que é que vocês acharam? Ixi, ninguém quer falar? Pode falar. Adoro quando vocês falam. Porque, na verdade, vocês contribuem, né? Tá bom, então eu vou começando, né? Porque é muito assunto. Eu não vou fazer a leitura do texto, tá? Eu não vou pegar o texto. Se for necessário, eu pego o texto aqui e leio para vocês. Gente, o material, eu fiz assim, tipo um resumo, ó. Como foi que eu fiz? Pra vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui a caneta. Fiz assim, escrevi, né? Como uma aluna, né? Eu vou escrevendo as partes que eu acho mais importantes da leitura, certo? Não é um resumo, porque, na verdade, um resumo é você pegar do jeito que tá lá e colocar. Eu fiz as minhas interpretações, eu fiz tipo uma resenha, né? Colocando também o meu ponto de vista e tal, alguns momentos resumo, alguns momentos uma resenha, enfim. Ele fala palavras que a gente precisa. Uma dificuldade que eu tinha muito quando eu fazia a leitura de serviço social são exatamente as palavras. Se você não tem uma compreensão da palavra, às vezes aquela palavra na frase, ela faz toda a diferença. Se você não souber o significado daquela palavra,
Você pensa que está em tudo bem. Quando chega naquela palavra, aí pronto, aí você já se perde. Então, o que é que eu senti? Eu gosto muito, assim, de pegar, vocês vão perceber, o Google, para poder ver, né, o que a palavra representa de uma forma filosófica, de uma forma cultural, de uma forma sociológica. Sempre quando se pega o significado em qualquer local, ele tem uma explicação que está mais próximo à leitura que a gente realiza. Então, o que foi que eu percebi, né? A primeira coisa é do que é o idealismo. O idealismo é uma propensão a idealizar ou deixar-me guiar mais por ideais do que por considerações práticas. Então, foi a primeira coisa que eu procurei no Google, né? Então, partindo desse princípio, então, os meus ideais não são ideias, tá? Ideais é diferente de ideias. Então, eu levo mais em consideração os meus ideais. Se eu levo em consideração mais os meus ideais, é aquilo que eu penso, aquilo que eu projeto, é mais importante do que o que acontece na prática. Então, uma política social que prega o idealismo, ela se importa mais com as projeções, com os ideais, com, a grosso modo, eu estou explicando, né? Com que na prática aquilo vai ocorrer. Pode ser que a prática, ela venha de encontro com os meus ideais, vocês concordam? E pode ser que não. Diante da nossa realidade atual, isso é uma coisa, parece ser uma coisa muito inoperante, parece ser uma coisa muito assim, sem efeito. Poxa, eu vou idealizar, mas pode ser que na prática não funcione. E cada vez mais hoje nós estamos numa condição que a gente tem que planejar e realizar e ter um resultado satisfatório, porque senão dá aquela sensação de perca de tempo, não é isso? Mas se a gente parar para pensar, as políticas sociais, elas têm muito de idealismo, certo? Quando você projeta, mas aí o governo termina aquele prefeito, aquele governador, aquele mandato e tal, termina, não, vou deixar para o seguinte, né? Foi idealizado, mas não foi, na prática, não foi realizado. Então, a gente percebe que as políticas sociais, elas têm esse lado idealista, né? Consequentemente, isso interfere muito no serviço social. Vocês concordam comigo? Sim. Né? Então, vamos partir do princípio que as coisas têm esse lado. Bem, tem uma outra palavra também, que eu não sei se vocês sabem o significado, que ele usa bastante. E aí eu tive, assim, uma preocupação de colocar o significado. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei esse significado. Porque... Pronto, dialética. O que é que vocês compreendem pelo termo, a palavra dialética? É uma palavra que a gente usa muito no estudo e vamos escutar também nos próximos textos. O que é que vocês compreendem de dialética? É tipo oposição, alguma coisa relacionada. É tipo contradição entre teses, digamos assim. Eu acredito que seja isso. Alguma Certo. coisa relacionada a isso. É oposição a alguma ideia, né? Que mais? Isso, é tipo contradições entre ideias. Certo. Alguém gostaria de complementar? Concordam com a visão da Ângela? Sabe que temos muita dialética, hein, em serviço social? Ou se temos, né? Então, vamos lá. Dialética é uma... Alguém quer falar? Não, era só para dizer que eu concordo com a opinião dela, que é da mesma forma que eu penso. Certo, Carolina. Eu vou ler e vou explicar. Dialética é uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas
que pensam diferentes, né, que possuem, desculpa, diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, mas que pretendem estabelecer a verdade através de argumentos fundamentados, e não simplesmente vencer um debate ou um pensamento, né, ou simplesmente vencer o debate ou vencer o que o outro está dizendo. Ou seja, a dialética, ela é um tipo de abordagem onde as pessoas elas discordam sobre o mesmo ponto de vista, não ponto de vista, sobre uma ideia, sobre um pensamento, sobre um objeto, sobre um fato, sobre um acontecimento. E elas vão buscar uma fundamentação. O que importa não é saber, por exemplo, eu e Ângela estamos falando de determinado assunto, mas o que importa nem quem vai ganhar, é a Ângela ou é a professora Soraya. Não. O que importa é a gente estabelecer, chegar mais próximo à verdade sobre aquilo que nós estamos debatendo, certo? E essa verdade, ela vai ser possível através de argumentos fundamentados. Então, aquela pessoa que tem mais possibilidade de justificar, de argumentar, de representar, ela consequentemente, ela vai ganhar mais confiança perante as outras pessoas que estão escutando e perante a outra pessoa que está levando o debate. Então, não importa quem é o ganhador, o que importa é se chegar mais próximo à verdade. Então, a dialética, ela ocorre muito na filosofia, ela ocorre muito no serviço social. Pessoas debatendo sobre pontos de vista diferentes sobre a mesma questão. Não é à toa que às vezes a gente olha para uma pessoa e uma pessoa acha uma bonita e outra... Gente, deixa eu colocar meu celular no silencioso, que eu esqueci. Porque minha unha... Só um minuto. Eu não consigo colocar no silencioso, não. A unha tá ruim. Deixa eu tocando lá, tá baixinho. Então, vocês entenderam que é a dialética. Então, é isso que a gente percebe quando a gente começa a fazer as leituras, porque o que a gente percebe? Que alguns autores, eles se complementam, outros autores discordam completamente, aí cada um vai com a sua argumentação de acordo com a época, certo? Então, essas duas palavras têm que ficar muito clara para vocês, o que é idealismo e o que é dialética, tá? Deixa eu explicar aqui. Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, vocês vão fazendo. Então, gente, ele diz o seguinte, ó, que o idealismo, o sujeito se sobrepõe ao objeto, né? Então, quem são os precursores dessa visão do idealismo? É que Kant e Hegel, né? Então, Kant e Hegel, vocês vão ver muitos autores, Kant, Hegel, Max Weber, Karl Marx, vão ver tanta gente. Já tiveram disciplina de filosofia, não já? Deve ter sido com Hilário, né? Já tiveram? Como? Já tiveram a disciplina de filosofia, já? Já ou não? Professora, já, eu acho que já. Vale, meu Deus, eu nem lembro. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que. Eu acho que vocês tiveram a disciplina de É, filosofia. eu Você acho que eu Já tive tivemos, já. professora, só que foi em Já AD. tive. Eu acho que foi em EAD. Ah, pronto, foi em Foi. EAD, Porque, exatamente. assim, a disciplina de filosofia, ela é básica para a gente poder entender aqui o serviço social e a política social, senão muitos vão ficar viajando na maionese. Aí, o que é que tem que fazer? Correr contra o tempo, fazer a leitura, ler o parágrafo, não entende, ler outra vez, não entende, aí chega a hora que parece que é isso, parece que está querendo dizer isso.
E com o tempo, você vai começando a ler e você vai começando a perceber, poxa, eu estou começando a ter uma interpretação. Pode ser que seja certa ou errada. Por isso que eu gosto que vocês falem, certo? Por quê? Porque o que vocês falaram nada foi errado, não. Cada uma falou de um jeito, algumas complementaram a ideia da outra, mas falaram. Então, vamos lá. Kant e Hegel disseram que o sujeito se sobrepõe ao objeto. Para Kant, a razão é entendimento, certo? Ele considera, assim, que não é o lado emocional que deve ser despertado na visão humana, mas sim a razão. Quando você utiliza a razão, você usa, por isso que as pessoas dizem assim, você vai para o lado da razão e da emoção. Porque se você for para o lado da emoção, você corre bem mais riscos, né? E o lado da razão é o lado mais prático, é o lado mais, podemos dizer, mais que vai em cima das fundamentações. É possível conhecer a realidade através disso. Eles consideravam que você pode conhecer a realidade, conhecer o mundo, as coisas, os objetos, as atitudes, através das expressões e das manifestações. Então, quando eu busco conhecer alguma coisa, porque vocês percebem que todos esses filósofos, o que é que eles, na verdade, eles queriam? Eles queriam conhecer a vida. Por que que as coisas eram daquela forma? Por que que as pessoas, elas agem naquele determinado contexto? Por que que estamos em determinada situação? Então, os filósofos, os estudiosos, os pesquisadores, eles buscavam isso. E a gente estuda isso para poder entender como isso interfere no nosso assunto da nossa disciplina. Vocês têm que fazer uma relação, porque senão vai ficar parecendo que é só filosofia. Nossa disciplina não é filosofia. Nossa disciplina é serviço social e política social. Então, como esses aspectos, essa forma de ver a vida, essa forma de interpretar a realidade, vai ter influência na política social e, consequentemente, no serviço social. Então, eles consideravam que manifestações, expressões, as atitudes, né? E isso a gente consegue perceber através muito o quê? Através da observação. Você conhece melhor o que está acontecendo. Você entende melhor os fatos. Consequentemente, eles diziam que o conhecimento, ele é relativo. Então, partindo desse princípio, essa forma de eu buscar conhecer as coisas, elas não eram profundas, elas eram, de certa forma, superficiais. Eu vou buscar conhecer, sei lá, a forma como as pessoas pegam um livro na biblioteca. Sei lá, vou ficar lá durante 1 hora. Então, o jeito que as pessoas se expressam, se manifestam, que elas falam, papapá, eu vou ter um conhecimento superficial, relativo. Então, eles colocavam que, por mais que você tente conhecer algo, você nunca vai ter o conhecimento da essência. Você sempre vai ter um conhecimento relativo. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, tudo é relativo, né? Nada é absoluto. Porque absoluto é aquilo que você dá 100% de certeza. Gente, de onde? Isso aí eu concordo. De onde é que a gente pode ter 100% de certeza das coisas? No mundo que a gente vive. Eu não sei se conhecer através de manifestações e expressões é a minha melhor forma de conhecer. Mas que, no meu ponto de vista, as coisas, elas são relativas, elas são. Tá? Por isso que a forma que esses pesquisadores interpretam a vida, tem coisas que nós concordamos e tem coisas que nós discordamos. Vocês podem discordar do que eu estou falando e podem concordar com o que eu discordo. Vamos seguindo? Por favor, vão aí dando exemplos, vão tentando associar com a política social para poder ficar mais claro na cabecinha de vocês. Então, para Hegel, né,
o entendimento, ele é positivo. Por quê? O entendimento é positivo e a razão é negativa. Professor, não estou entendendo. A senhora acabou de dizer que para Kant a razão é entendimento. Então, como é que o entendimento é positivo e a razão é negativa? Ele vai dizer. Olha como as coisas são paradoxas. Ele diz o seguinte: o entendimento, o que é você entender? Você entender é uma pessoa falar uma coisa para você, né? Vou explicar o que eu acho. É a pessoa falar uma coisa para você, e mesmo que você discorde daquilo que ela está falando, você entende. Porque geralmente o entendimento é quando você se coloca no lugar do outro. Eu discordo dessa decisão que a pessoa está tomando, mas eu entendo, certo? Eu entendo. Por exemplo, diminuir minhas horas no trabalho por conta de mudanças que estão ocorrendo, porque senão daqui a pouco não consegue pagar o meu salário. Eu entendo. Por quê? Eu entendo a conjuntura, eu entendo que é melhor eu ter menos hora do que não ter nenhuma hora para trabalhar, tá certo? E esse entendimento, ele é positivo, porque parte do ser e fixa as suas determinações. O entendimento, ele parte de mim. O entendimento não vai partir de outras pessoas, não. O entendimento é algo difícil, gente. Porque simplesmente entender pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Geralmente, o entendimento, ele é associado muito a aspectos ruins. É uma mudança que traz um efeito negativo, é algo que você descobriu, né? Pois não. Lockdown. O lockdown, por exemplo. O lockdown é um exemplo, assim, bem forte, né? Porque o que está provocando o lockdown? Ele está provocando um entendimento, mas ao mesmo tempo ele está provocando uma reação. Que tipo de reação? As pessoas estão sem trabalhar, porque tem locais que estão realmente fechados, tem pessoas que estão sem ganhar salário, tem pessoas que entendem, mas ao mesmo tempo não entendem, quando menos percebem, já estão falando mal. Então, o entendimento é aquele entendimento que não é no nível de conformação, é no nível que ele diz de parte do ser e ele determina. Não, eu entendi. Certo? Eu posso não concordar, mas eu entendi. Entender não quer dizer concordar. Senão era a mesma palavra, entendeu? Mas eu entendi. As coisas que foram passadas para mim, elas são justificáveis, então é entendível. Mas mesmo assim você fica lutando ali com aquele entendimento. Certo? Aí por isso que o entendimento ele é positivo. Porque a partir do momento que você entende, de certa forma, você reage melhor. De certa forma, entre aspas, você acaba se conformando, você acaba agindo de outra forma, você sai daquele marasmo de estar ali no meu termo. Não, eu entendi, agora eu estou desse lado aqui, eu entendi. Eu não estou no meio do caminho, não. Tá? Aí ele diz Professor, o que traz o entendimento é o conhecimento? O conhecimento, ele pode gerar entendimento. Estou entendendo. O conhecimento, ele pode gerar um entendimento, mas o entendimento, ele não vem só do conhecimento, não, tá? Você fica sabendo de uma coisa, aí você conhece, né? Aí você passa a entender, um treinamento. Mas pode ser outras coisas também. É uma situação que se apresenta para você, aí você liga as ideias, né? Ou então uma experiência que você passou, tá? Conhecimento, sim, ele é algo que vai possibilitar grande chance de você ter um entendimento. Ele vai articular as ideias. Porque, gente, a gente mexe aqui com isso, com o cognitivo, a formação do pensamento, né? Então, eu posso até viajar na maionese, mas o conhecimento também, claro, ele permite o entendimento. Tá? Por exemplo, uma pessoa que ela é muito baseada em crenças, né? Ela não tem um conhecimento científico, mas sei lá, ela olha para a natureza, vê as plantas, aí não tem aquelas pessoas que dizem assim, ó, vai chover, porque está acontecendo isso.
ele não é um conhecimento científico, ele é um conhecimento, é uma informação que é baseada no quê? Nos rituais, na experiência, na vivência. Então, o conhecimento, ele pode ser de vários aspectos. Tá certo? Mais alguma pergunta? Gente, eu vou viajar tanto nessa aula aqui que eu vou lhe contar. Eu vou sair até da Terra. Quando eu comecei a ler, eu falo, meu Deus do céu, no comecinho da faculdade, quando eu tinha... Professora, eu estou perguntando porque às vezes a gente espera alguma atitude de algumas pessoas que têm formação, né? Pessoas formadas, e a gente espera-se que aquela pessoa entenda, né? No caso da pandemia, que a gente vê muito pessoas que são contra a vacina e tudo, pessoas que têm o conhecimento, mas que depois elas ficam contra. Então, como você falou aí, né? Por isso que eu perguntei se o conhecimento ele gerava entendimento. Tem toda pessoa que tem faculdade, nem toda pessoa que tem um nível superior, nem toda pessoa que teve mais condições de educação, elas entendem. Por quê? Porque isso vai muito também pela personalidade da pessoa. E nós temos uma questão muito importante. Nós entendemos aquilo que nós queremos entender. Nós entendemos aquilo que vai trazer benefícios para a gente. Se a gente acha que aquilo não vai se voltar contra a gente, em alguma perspectiva, a gente prefere não entender. Certo? Você pode morrer de explicar para a pessoa. Você explica. Não, mas eu não aceito, porque ela não quer entender. Por quê? Porque, de alguma forma, ela está se blindando, é uma forma que ela tem, é um mecanismo de defesa, tá certo? Então, para você ter um entendimento daquilo que não vai te fazer bem, ou que aquilo é necessário, você tem que ter um nível de intelectualidade, de civilidade, né? De maturidade, que nem todas as pessoas têm. Você concorda? Você entender que uma pessoa vai deixar você porque gostou de outra pessoa. Menina, isso é muito difícil. Você não morre, entendeu? O que é que eu tenho que a outra não tem? Eu tenho mais, eu tenho dinheiro, eu sou mais bonita, mas ele quis outra pessoa. Não é complicado isso? É mais ou menos por aí que eu estou querendo passar para vocês. Agora vamos para o outro aspecto, tá? Deu para entender, Viviane? Deu, professor, eu entendi. Deu, né? Deu. Beleza. Vamos lá. Então, a razão é negativa, o entendimento é positivo, a razão é negativa. Por que a razão é negativa? Ele vai dizer: o ser é permeável pela razão. É possível conhecer as coisas porque ela é movimento dialético. Então, a razão é a busca. Como é que você vai ter razão em tudo se ele mesmo diz que a gente não tem a essência das coisas? Eu digo assim, vou tomar uma decisão pela razão. Você pode até dizer que vai tomar pela razão, mas pode ter certeza que aquela razão foi tomada em cima de um contexto da vida. E a vida, ela tem um movimento dialético. Ou seja, a forma como tu está interpretando aquilo pode não ser a forma ideal. Por isso que as pessoas pensam diferente. Vou dar aqui eu não queria entrar nessa questão, mas vou tentar dar outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui. Eu ia dar um exemplo político, mas pode gerar muita polêmica, né? Professora, mas político vai gerar polêmica, mas somos entendedores da mesma classe, né? Mas deixa eu tentar explicar sem eu não tô querendo manipular vocês de que uma decisão é correta ou não. Por exemplo, você vota, então, vamos para a política, então. Você vota em uma pessoa, né? Quando você vota uma pessoa, você vota acreditando nas crenças, pelo menos alguma coisa você acredita, porque senão você anula ou você não vota, vota no outro. Quando você percebe que aquilo que você imaginava não acontece, você votou no racional.
certo? Não foi pela sua emoção, foi pela sua razão. Se você votar pela emoção, você vai votar, sei lá, no cara mais bonito, no cara, sei lá, em outras perspectivas. Mas se você é racional, visando o bem-estar do Brasil, visando o bem-estar do Estado, sei lá, você vota pela razão. Você tem mais argumentos, né? Você não vai votar porque compraram o seu voto, não, você vai ser racional, né? Tudo bem, beleza. Só que o que é que você pode descobrir? Que aquilo que você pensava da pessoa não é o que a pessoa é. E aí, por quê? Porque existe um movimento dialético. Da forma como você achava que aquela pessoa era, outras pessoas já achavam que aquela pessoa não era aquilo. Por isso que votaram no outro candidato. Então, por isso que diz que a razão é negativa. Ela tem uma concepção negativa, porque as pessoas, quando elas agem muito pela razão, elas estão tão firmes que estão na decisão correta, que elas podem cair do cavalo. Deu para entender? E aí ele diz que o entendimento, ele é positivo, porque o entendimento, ele vem de mim. Eu tenho uma parte do meu ser. Ele fixa as minhas determinações. Então, se eu tenho entendimento, mesmo que a pessoa faça alguma coisa, esse candidato, esse político que se elegeu, eu vou estar sempre entendendo as atitudes dele. Então, para mim, isso é positivo. Eu tô com ele, não abro. É tipo assim, tá certo? Então, o que é que isso vem a ver, professora? Só está misturando as minhas ideias, né? Põe assim mesmo. Ele está querendo dizer que o conhecimento é sempre relativo, pois não se pode conhecer a essência. E aí ele mostra a questão da razão, que a razão tem esse outro lado, que a gente acha que a razão é sempre a decisão melhor, e ele vem mostrar a questão do entendimento. Ok? Deu para entender até agora? Deu, Professora, né? e a essência? Quem tem essa certeza da essência? Ninguém. Aqui não, idealismo Quem, não. quem viveu ou quem, não sei, não existe essa essência, Até né? Da onde agora, partiu a essência. a essência de tudo, que é o absoluto, pelo menos até agora eu não conheço também nenhum. Eu acho que tinha um cara que era bem louco mesmo, porque, gente, você buscar a essência da coisa é o que se busca, mas buscar uma coisa, se ter é outra, tá? Se buscar a origem desse vírus, é buscar a essência do surgimento da doença, né? Aquele surgimento, ele pode ser naquele momento. Daqui a um tempo, pode ser que surjam outros estudos que venham derrubar aquilo que era a essência. Não é à toa que as medicações, algumas medicações, elas deixam de serem fabricadas, né? Por quê? Porque vem outra que vem patentear e vem dizer, olha, essa aqui sim, essa aqui não tem mais, tem muito efeito colateral, o efeito é muito lento, porque é um movimento, gente, é um movimento, certo? Então, você dizer aquela história, bota a mão no fogo por isso, é bem você dizer, é a essência, eu acredito. Aí se queima todinho, né? Não é só a mão, não, que se queima. É verdade? Porque você não pode ter uma precisão absoluta das coisas. Você pode chegar o mais próximo. Por que as vacinas não são 100%? Porque são mais próximas. Cientificamente também é dessa forma. Tá bom? Alguma outra pergunta? O negócio é meio profundo, né? Então, vamos lá. O idealismo, dentro dessa concepção, nós entendemos o quê? Que o idealismo é a propensão a idealizar, a deixar-se guiar mais por ideais do que por considerações práticas. Porque se na verdade eu não vou conseguir chegar à essência, eu vou em busca dos ideais. É o que ele pregava. Não estou dizendo que é o certo ou errado, não. Ele diz mais. Busca compreender a partir de sua verdade espiritual, mental ou subjetiva.
Então, por quê? Porque vocês viram que busca o entendimento, certo? Embora para Kant a razão é entendimento. Eu vou continuar para poder vocês entenderem melhor. A realidade com os humanos pode ser conhecida. A realidade do ser humano pode ser conhecida e é fundamentalmente mental, construída ou material. Ele diz mais uma vez que como a vida ela tem esse processo, esse movimento, a realidade ela é construída. Então, ela tem interferência do aspecto mental, é o meu olhar sobre aquilo. Eu posso olhar uma pessoa e dizer assim, é lindo fulano. E a outra pessoa diz assim, Ave Maria, não sei o que foi que tu viu muito nessa pessoa, porque para mim não tem nada atraente. Por quê? Porque os nossos olhares, eles são diferentes para a mesma coisa. Quando nós temos afinidades com algumas pessoas, a gente tem até o mesmo gosto, conversa as mesmas coisas, né? Mas como o ser humano é diferente de outro ser humano, aí ele vem colocar, o idealismo vem colocar que a realidade ela é construída, né? E é fundamentalmente mental. Ela é construída pelo aquilo que nós pensamos, né? Pela nossa personalidade, pelo nosso comportamento, pelo nosso jeito de ser, certo? Kant, né? Ele vem falar de Kant e Hegel, e ele vem falar que houve o neo-kantiano, que foi, o que é neo, novo, né? A nova forma de pensar de Kant, que foi no século XIX, distingue dois tipos de ciência. Não sei se quando vocês leram, vocês lembram disso. A natureza e as do espírito, né? Professora, o que é isso aí? A natureza do espírito? Aí eu vou ter que ler, vou ter que ir lá com vocês, vou compartilhar, tá? Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver onde é aqui. Eu compartilho, deixa aqui compartilhar diferente. É aqui. Eu vou compartilhar. Espero que eu consiga. Deixa, compartilhei tudo. Pronto. Aí eu vou agora no texto. Gente, tá dando para entender? Tá, sim. Tá? Eu estou tentando usar assim, uma linguagem bem acessível, tá? Para que vocês compreendam. Porém, não é fácil. Deixa eu aumentar aqui a. Aumentei. Eu vou lá no texto, na página 33. Tá aqui. Vou aumentar mais um pouquinho. Olha, na página 33, no primeiro parágrafo, ele fala assim. Os parágrafos são longos, né? Parágrafos longos, olha o tamanho desse parágrafo. Mas vamos ter que ler para poder vocês entenderem o que ele está querendo dizer. Houve um determinado segmento do pensamento social derivado dessas reflexões clássicas, com ênfase em Kant, o historicismo alemão neo-kantiano do século XIX, que distinguia dois tipos de ciência, tá? Então, Kant ele distinguia dois tipos de ciência: as da natureza, desculpa, pode pegar aqui que sai do canto. Onde é que eu tô, meu Deus? Que página eu tô? Tô lá? Na 27. Trisquei aqui. Bem aqui.
As da natureza que buscam casualidades para fazer previsões em que há uma relação de exterioridade entre sujeito e objeto e se busca obter explicações, leis e conexões. Então, ele diz que existe a ciência da natureza, né? Essa ciência da natureza é aquela ciência que se preocupa em fazer previsões, né? Tipo assim, previsão do tempo, faz uma relação com o mundo exterior e faz uma relação entre sujeito e objeto, buscando explicações, entendendo as leis, as conexões. Então, existe a ciência da natureza. E existe a ciência do espírito. As do espírito voltadas para a história, a cultura e a sociedade, em que o essencial não são as casualidades, mas as motivações que produzem os movimentos dos sujeitos, as descrições qualitativas dos tipos e formas fundamentais da vida do espírito. Aqui não há relação de exterioridade nem preocupação com a explicação. O sujeito parte do processo que precisa ser compreendido. Não se trata de explicar os fatos e suas causas, mas de compreender o sentido dos processos vivos da experiência humana. Ou seja, a ciência do espírito, ela parte do princípio da e aí ele se preocupa. A professora falhou de que é parte de quê? Qual foi a parte que falhou? A última? Foi que parte da ciência do espírito. A ciência do espírito, ela não se preocupa com a exterioridade, ela se preocupa com a interioridade, certo? Tá? E o sujeito faz parte do processo a ser compreendido. Então, é a forma como ele até coloca aqui. Ele se contradiz em algumas coisas, né? O que o essencial não são as casualidades, mas as motivações que produzem os movimentos dos sujeitos. Ele tenta compreender o sujeito, ele tenta compreender o espírito, a ciência do espírito é que tenta compreender por que as pessoas elas são daquela forma, né? Porque é que elas, como é que eu posso dizer? Porque é que os fatos, as causas, o sentido dos processos vivos da experiência. Então, não é o que está no mundo externo. Só que a gente tem que entender, gente, que uma coisa complementa a outra. Eu sou fruto do meio e o meio também, eu sou fruto do meio, o meio me influencia e eu influencio o meio. Vocês concordam? Então, quando eu faço essa separação, fica parecendo que é uma coisa ou outra. Aí, mais uma vez, fica uma coisa muito distorcida. Eu estou falando de uma visão crítica, tá? Quando você faz essa separação. A gente percebe claramente que a do espírito parece assim que é a ciência mais que se preocupa em fundamentar, né? Em explicar os fatos, as suas causas, de compreender o sentido dos processos, né? E aí gera o quê? Um debate contemporâneo. Aí entra Max Weber. Aí nessa hora entra Max Weber. Então, o neokantiano, ele tem uma influência marcante para o idealismo e vem a ideia da influência de Max Weber. Ok? Deixa eu tirar aqui para poder aparecer de novo. Não, eu quero aparecer. Não sei se eu vou aparecer não, mas eu vou tirar o compartilhamento. Pronto. Estão me vendo agora? Sim? Sim. Sim, professora. Então, vamos lá. Aí vem o que é que Max Weber? Max Weber pega o gancho, né, o kantiano diz o seguinte: conhecer um fenômeno social seria extrair o conteúdo simbólico da ação ou ações que o configuram, e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações.
A análise do comportamento submete-se à prova. Eu vou ler novamente. Conhecer um fenômeno social seria extrair o conteúdo simbólico da ação ou ações que o configuram, e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações. Weber, ele reconhece a relação entre valores e ciência, diferente do Durkheim, né? Então, ele considera que a vida cultural e os fenômenos sociais existem sempre relacionados aos pontos de vista. Por isso, atribui-se significado e relevância. Então, Max Weber, ele vem pegar essa ideia neocantiana e dizer que os dois aspectos, tanto da natureza como aspectos do espírito, eles precisam ser considerados. Porque se você busca entender, né, chegar mais próximo à ciência, você tem que compreender que as pessoas, por mais que a pessoa seja assim, muito racional, ela vai colocar o ponto de vista dela. Você concorda? Ela vai ter, os valores dela vai estar dentro daquele produto. Ele vai considerar a vida cultural, os fenômenos sociais, e aí isso gera um significado, uma relevância, tá? Então, não tem como. É isso que ele prega. E aí os valores orientam a eleição das questões. Os meus valores, às vezes a pessoa diz assim, eu aprendi a vida toda que você tem que morrer com a pessoa que você casa. Eu escutava muito isso da minha mãe, casamento é para sempre, né? Isso é um valor, isso é algo que perpassa, né? E aí, para você quebrar esse valor, você sofre muito. Você resiste, né? Você aguenta, né? Você faz de tudo, porque aquilo ali passou a ser o quê? O ideal. É o melhor, né? Então, é isso que, em outras palavras, Max Weber coloca. Vocês imaginam isso dentro de uma política social? As pessoas, elas pregam uma coisa, quando, na verdade, a realidade é dinâmica, ela precisa estar, não sei que não pode ficar mudando todo o tempo, né? Mas as políticas sociais, as políticas públicas, elas têm que ter uma flexibilidade, ela tem que ter uma harmonia com a realidade que a gente está vivendo. Porque senão vai cair como cai muita coisa que a gente não consegue obter um sucesso, porque a Constituição ainda está do jeito de 1988, não houve nenhuma alteração, não houve um novo debate que pudesse mudar, ou ter um novo decreto, ou sei lá, um aditivo. E aí as coisas vão ficando do jeito que eram sempre, desde a sua origem. Ok? Ele coloca também assim, Weber postula a necessidade de neutralidade na ciência, caminhando para regras objetivas e universais. Ele considera que a ciência, ela tem que ser neutra. Aí também fica a critério de vocês, se vocês concordam ou não. Em que sentido? Que você não pode tomar partido. A ciência, ela caminha para regras objetivas e universais. Ela tem que ter objetividade. Quando a pessoa patentia uma busca de uma ciência, não é busca de uma ciência, em busca de um conhecimento científico, isso é muito complexo. Por quê? Porque o resultado, ele não pode ser satisfatório. Vou dar aqui um exemplo bem simples para vocês. Quando vocês forem fazer o TCC de vocês também têm disciplina de projeto, né? Quando vocês vão fazer, por que é importante vocês não citarem nome da pessoa que vocês estão entrevistando, nome da empresa? Por quê? Porque se você tiver alguma coisa negativa, você não vai querer colocar. E se você não citar, você coloca.
E você tem que colocar tudo aquilo que você está pesquisando, que você está percebendo, que você está fundamentando através dos seus métodos, entrevista, observação, seja lá o que for, os métodos que você utiliza, você tem que colocar, porque senão você está direcionando em favor de algo. Ah, mas é porque a empresa foi tão boa comigo, eu vou colocar uma coisa ruim da empresa. Vou, não. Aí isso é científico? Não é. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas têm dificuldade de entender e fazer ciência, porque a ciência, ela dá trabalho, né? Ela não é achismo, não é bom senso, não é ficção, não é magia, ela é fundamentada, ok? Podemos continuar? Alguma pergunta? Não? Vamos lá. Então, os valores, eles impedem a compreensão integral dos fatos. O valor é importante, ele fala, faz parte, tudo, mas ele tira do quê? Da racionalidade. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu coloco os meus valores, eu dificulto o processo da busca da essência, porque está enraizado preconceito, crenças, mitos, aquilo que eu aprendi com meu tio, com meu pai, com meu irmão, tá? Weber dizia que o objeto e o sujeito estão imersos na história. Objeto e sujeito imersos na história, recaindo em um relativismo absoluto. Professora, relativismo absoluto? Ele é absoluto ou é relativo? É um relativismo. Ele diz que absoluto não é no sentido absoluto, é no sentido que ele prega que os valores realmente, eles ocorrem. Não tem jeito, absolutamente eles ocorrem. E isso gera um relativismo, onde as interpretações são limitadas e relativas a um ponto de vista. Se eu colocar aqui um assunto para vocês, cada um vai ter um ponto de vista diferente. Uns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra. Por quê? Vai ser em cima da educação que vocês tiveram, da formação escolar, do meio social que vocês se encontram, das conversas que vocês têm. Vai ter tanta interferência aí nos valores de vocês, que vocês dizem, não, mas assim, eu estudei muito, estudei muito. E aí você fica assim, poxa, ninguém vai fazer a pessoa mudar de ideia. Um cara, quando trabalha muito com ciência, quando ele é PhD, vamos supor, o cara é PhD no assunto, né? Ele passa a vida toda estudando aquele assunto. Gente, para poder mudar a ideia dele, o cara que é PhD, faz especialização, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, faz pós-doutorado de novo, lança livro, papapá. Aí vem algo para contradizer tudo aquilo que ele estudou e argumentou. É algo complexo, mas ele tem que entender que isso pode acontecer, certo? Por isso, ele defende, Max Weber, a metodologia do tipo ideal. Então, se a gente não tem certeza das coisas, se nada não consegue chegar à essência, eu vou chegar no ideal. Não se encontra a realidade, o tipo... Eu estou entendendo a minha letra. Não se encontra a realidade, o tipo puro, de modo que não pode ser classificada de forma rígida. Você não vai buscar a pureza das coisas, você não está nem na época, né, no que o mundo foi feito. Até a origem do mundo é complicada. A origem do mundo, ela tem uma explicação científica, que é o Big Bang, tem uma explicação religiosa, que é Deus construiu o homem, né, a mulher, formou, né, o universo em 7 dias, Adão e Eva, papapá, foi assim. Existe uma explicação dos deuses, o surgimento do mundo. Tem tanta explicação para o surgimento do mundo, então ele coloca que você não pode colocar as coisas de forma rígida. No clássico,
né? As três, existe um clássico feito por Max Weber, um livro, né, que ele coloca as três pessoas de dominação legítima. Weber desdobra os tipos de autoridade racional. Ele coloca 3 tipos de autoridade que existe: a racional legal, a tradicional e a carismática. Porque ele começa a falar, né, nessa busca de entender as coisas e tal, que nada tem a sua essência e papapá. Aí ele diz o seguinte, que a contribuição que ele coloca dentro da política social, diante desse legado, de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, é que existe uma dominação legítima. Existe uma tendência de se colocar os ideais. E esses ideais, eles são colocados atendendo às autoridades, né? De que forma você, enquanto gestor, você pode ser um gestor clássico, você pode ser um gestor carismático, ou você pode ser um gestor racional legal. Essa forma de agir vai interferir na política social. Então, vamos aqui nos concentrar a explicação de tudo isso que eu coloquei para vocês. Vamos entender o seguinte, que o idealismo, ele prega o que é o ideal. Não quer dizer que o ideal vai acontecer, mas que tem que deixar claro que o ideal é mais fácil de você idealizar do que você colocar as considerações práticas. Porque, vejamos, gente, a gente quando trabalha com... Agora vamos fazer uma relação com o serviço social, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fale alguma coisa, fala. Porque senão eu vou... O que vocês acharam? O que vocês não entenderam? O que vocês gostaram de complementar dessa explicação? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Ou querem complementar? Antes de eu partir para esse outro momento. Eu estou percebendo que tenho que desconstruir muita coisa. Professora? Estou pensando aqui. Sim. No momento que você fala de valores, é por isso que é importante o assistente social trabalhar na escuta com o usuário, porque ele tem que tirar todo o valor do que ele acredita, porque quando ele vai lidar com o usuário, né, outra particularidade, né? É importante você entender os valores e é sempre importante as escolhas serem advindas da pessoa, certo? Quando você faz uma escuta, você não pode dizer o que a pessoa tem que fazer, certo? Você pode orientar, você pode encaminhar, porque às vezes ela não consegue se encontrar. Mas você tem que primeiro buscar que ele encontre as suas escolhas, instigando ele a falar. O que você acha que é melhor para você nesse momento? Se você fosse o seu melhor amigo, estivesse aqui, o que você acha que ele falaria para você? Você tem que instigar ele, né? Mas muitas vezes, dependendo da situação, ele não se movimenta, ele não age. E aí sim precisa a ação da assistência social de uma forma neutra, né? Entender que às vezes, gente, eu já me deparei com situações que eu sabia que aquilo não era o melhor para a pessoa, certo? Não que eu fui fazer com que ele fosse pelo caminho errado, mas naquele momento é o que era possível. Que não é aquela velha história, não adianta você querer chegar logo no seu objetivo, porque aquela pessoa não vai alcançar. Então, eu tenho que ir por outros caminhos para poder chegar naquele objetivo, porque aquele objetivo é difícil, ele é longo, né? E a pessoa vai sentir que não vai conseguir. Então, vai por outras alternativas. Dependendo do problema, você tem que ter uma proximidade com a família. Por isso que é importante, dependendo do que você trabalha,
você ter um acesso à comunidade, né? Você ter um acesso às outras pessoas, realizar trabalhos dentro da profissão de uma forma coletiva, porque assim como aquela pessoa tem aquele problema, outras pessoas também têm outros problemas, aquele que teve coragem de externalizar. E aquela velha história, 50% dos seus problemas são resolvidos quando você tem a capacidade de externalizar, porque você fala e você tem a oportunidade de ir buscando as suas próprias respostas. Tem pessoas que essa capacidade de reflexão, de entendimento, é bem mais difícil. Por quê? Porque ela está muito enraizada, ela acha aquilo e para ela mudar de ideia é difícil. Isso acontece muito em pessoas mais conservadoras, né? Hoje mesmo deu uma reportagem, uma senhorinha de 95 anos não queria de jeito nenhum tomar vacina. Foi tomar vacina hoje, porque depois de muita insistência da família, acho que só faltaram pegar ela e botar dentro do carro. Por quê? Valores, crenças, pode, sei lá o que é que ela está pensando, pode morrer se tomar vacina, pode se tornar um jacaré, escutou muita coisa, né? É do tempo que a vacina não era algo tão importante. Tem gente que nunca foi para uma ginecologista, conheço gente que nunca foi. Questão de crenças, religião, cultura, né? Então, assim, a gente também tem que entender, gente, que não pode, assim, eu tinha muito disso, sabe? Às vezes de condenar, não, a gente tem que respeitar. E aí, a pessoa vem dizer uma coisa ruim para você, uma coisa condenável, você não pode ir criticando a pessoa. Porque quando você vai criticando a pessoa da próxima ela vai ter medo, porque quando ela for falar alguma coisa para você, ela vai dizer, eu não vou lá não, porque aquelas têm social, ela vai logo chamar a minha atenção. Gente, se ela tá te procurando é porque ela depois, mais lá na frente, né? Mas você tem que primeiro acolher. Não, vamos encontrar aqui uma possibilidade, uma alternativa, tudo tem jeito. É isso que a pessoa está querendo escutar. Mas se você foi logo condenando, rapaz, por que tu fez isso? Tu sabia que não podia fazer isso? Agora tu aguenta. Tu imagina como é que fica a pessoa? Fica pior do que já estava, né? Então, a escuta, ela é muito importante, a fala, né? O acolhimento. Isso a gente aprende muito com a prática, com a experiência. É como você está com uma dor muito grande, aí você caiu, aí você diz assim, tu não viu que ele estava molhado, caiu porque quis. A pessoa está morrendo de dor, naquela hora que é que passa ali um remedinho para depois conversa, olha, preste atenção, estava lá sinalizado, seja mais atento. Isso é uma característica muito própria, né, de pessoas que têm um entendimento que possa ajudar o próximo num contexto usando uma forma diferenciada. A gente precisa ter esse olhar, porque as pessoas, gente, elas estão muito angustiadas, elas estão muito amedrontadas, com medo da morte, da falta de emprego, de passar fome, de não saber se vou ter trabalho. É uma série de questões. Então, você não pode... é por isso que tem gente que diz, eu não assisto mais jornal, porque eu fico deprimido, eu fico ruim. Então, é um momento muito sensível, as pessoas elas estão muito sensibilizadas. O índice de suicídio aumentou, o índice de pessoas com doenças mentais, e assim sucessivamente, né? Mas acabei indo para o outro caminho, né? Não sei se era bem isso que você queria falar ou perguntar. O que mais? Quem gostaria de fazer alguma colocação? O que vocês acharam? Deu para compreender o que é o idealismo dentro da política social? Deu, né? Deu para compreender. Deu para compreender que o idealismo ele é presente ainda na política social, certo? Porque é aquela história. Idealizar é algo bom, ele é gostoso. Você pode idealizar flores, tudo bom e no melhor. A gente, às vezes, quando vai fazer um projeto, a gente não idealiza, né? A gente diz assim, vamos pedir mais, porque vem menos, né? Isso é idealizar, gente. Certo? Vamos pedir mais, vamos pedir, em vez de 10 canetas, a gente vamos precisar de 10, mas a gente bota logo 20, o dobro, porque vai vir 5 mesmo. Certo? É uma forma bem rudimentar, seria, né?
a senhora, né, que já está há muito tempo na área, o que seria idealizar, assim, no meio social mesmo, no meio do serviço social? Idealizar é querer você ver uma situação que é, como é que eu posso dizer, que você sabe que é o correto, como é que deveria ser, é você fazer projetos, é você tentar colocar em prática esses projetos, idealizando como eles realmente devem acontecer, certo? Porém, na prática, eles não ocorrem na proporção e da forma que você deseja. Por exemplo, hoje a gente vê muita gente nas ruas, né? Hoje de manhã eu saí muito, né? Tive que sair muito para fazer esses exames e também levar uns exames do meu filho para outro médico. Pessoas na rua, né? Gente que dorme, gente que constrói de um local que está para alugar, quando vê já está construindo alguma coisa. Então, o que é idealizar? Às vezes eu penso assim, rapaz, se eu trabalhasse no governo, eu dava uma volta assim, todo dia na cidade, via todas essas pessoas que estão nessa condição e abrigava essas pessoas. Eu estou falando assim, uma forma criava um projeto, né, de trabalho para essas pessoas, que elas pudessem, não que o governo pudesse dar comida, mas que elas tivessem. Mas isso é idealizar, porque algumas pessoas vão querer ir, outras pessoas não vão querer ir, outras pessoas preferem pedir. A gente sabe que a verdade é essa. Outras pessoas não querem trabalhar, outras pessoas querem ter oportunidade, né? Então, tem que ser um projeto muito interessante que você possa ver todas essas possibilidades, né? E nós sabemos que existem vários projetos, porém nós estamos num contexto que se está buscando o mínimo do mínimo, né? O mínimo do mínimo oferecendo às pessoas. Cada vez mais as políticas sociais, as políticas públicas sociais, elas são mais reduzidas, gente. A renda que está vindo para os governos, elas estão muito concentradas na saúde no momento, em função do que a gente está vivendo. Vacina, oxigênio, leitos profissionais. E não se iluda. Quando você se concentra em uma área, as outras áreas, elas tendem a fazer o quê? A ter maior demanda, certo? Se na minha vida eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho lazer, tenho amigo, mas eu só penso no trabalho, as outras coisas vão ficar carentes. Vocês concordam? Então, é o que está acontecendo, claro, não é só por esse motivo, mas eu atribuo mais ou menos eu faço mais ou menos essa analogia para poder facilitar a compreensão de vocês. Ok? Ok. Para mim está normal. Certo. Mais alguma colocação? Então, quem não leu, leia, tá? Porque vai ajudar. Eu peguei aqui os pontos principais, fiz, e estou percebendo que, como é uma leitura realmente densa, e é uma continuação, o que é que a gente vai estudar na próxima? Já viram? Ó, o que é que a gente vai estudar? Marxista. A tradição marxista. Eita, a tradição marxista é muito presente no serviço social. Então, leiam. A próxima é da página 36 a 46. 10 páginas. Essas foram poucas. Foram 7. Marx, ele merece 10 páginas, né? Então, leiam. Até porque daqui a 2 semanas nós já vamos ter a nossa prova subjetiva. Já, professora, já. A gente tem que passar rápido. Rapidinho. Então, vamos lá. Vamos fazer essa leitura. Pois não. Falando em prova, porque assim, no portal eu não consegui ver nenhum conteúdo. Você tinha dito que ia ter umas perguntinhas no fórum, não foi isso? Foi. A ideia é ter perguntas num fórum. Tá um barulhinho. A ideia é ter perguntas nos fóruns. Essas perguntas, eu não sei se elas estão sendo colocadas. Eu, particularmente, eu não elaborei perguntas, tá?
Mas, assim, elas vão ser colocadas. Até porque tem até o final de abril, né? Elas vão ser colocadas. Acho que já deve ter alguma pergunta, não tem nenhuma pergunta lá? Professora, eu olhei Estava abrindo, também, né? não tem. Não tem, porque tem disciplina que tem disciplina que não tem, tá? Eu, particularmente, eu confesso, eu não elaborei minhas perguntas ainda não, tá? Mas não se preocupe não, que quando eu elaborar, eu aviso a vocês. E são perguntas abertas. E assim, sabe, gente, a gente ainda tá ainda no começo, tem coisa assim que vocês não precisam pegar o ritmo ainda para poder conseguir se fundamentar. Tem uma pergunta lá, de uma outra disciplina, que não é nem no curso social, que está dizendo qual foi o entendimento que você teve da unidade 1 e 2? Se ainda está na unidade 1, eu fiz isso aí não, viu? Como é que o aluno... Olha só, se o aluno não releu a unidade 2, né? Que a unidade 2, geralmente, eu faço depois da prova subjetiva. Tá bom? Então, não se preocupe com isso, não, que quando tiver, eu dou um toque para vocês. Gente, obrigada. Vamos dar um intervalozinho aqui de uns 5 minutinhos, porque já vai começar a nossa próxima aula. A maioria aqui vai estar comigo, né, no segundo tempo? Ou não? Eu vou estar. Então, pronto. Então, vamos encerrar a aula, tá bom? Quem não estiver, eu desejo uma boa semana, um bom feriado, que teremos quinta-feira. E quem estará comigo no segundo tempo, até já. Ok? Um abraço, gente. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Parar aqui a gravação.